Olá, meus amigos, paz seja convosco. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Lá em João, capítulo de número 16, versículo de número 20, a palavra de Deus diz assim: na verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. No capítulo de número 16 do Evangelho segundo escreveu São João, Jesus ele começa a se despedir dos seus discípulos. E Jesus começa a antever a sua morte, a sua ressurreição. Jesus tem uma despedida um pouco comovente, triste, só que ao mesmo tempo uma despedida com muitas esperanças. Jesus ele deixou para os seus discípulos. Só que no início do capítulo, Jesus ele vai antever aos seus discípulos que eles precisavam de passar por sofrimentos. Era necessário de que os discípulos passassem sofrimentos por amor ao nome de Jesus. Jesus ele anteveu aos discípulos, e no versículo de número 2 a palavra de Deus diz assim: vem a hora em que todos os que vos matar julgarão prestar um serviço ou um culto a Deus. Jesus estava antevendo aos seus discípulos que eles seriam perseguidos ao ponto de serem mortos. E as pessoas que matassem os discípulos de Jesus, por causa do nome de Jesus, elas pensariam estar prestando um serviço ou um culto a Deus. Quando Jesus começa a antever estes sofrimentos por causa do nome dele aos seus discípulos, a Bíblia diz lá no versículo de número 6, mas porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Os discípulos poderiam pensar que a vida com Deus, a vida com Jesus, a vida no Evangelho era uma vida de apenas sucesso, era uma vida apenas de milagres, era uma vida apenas vendo o cego enxergando, o mudo falando, o paralítico andando, o morto ressuscitando. Mas Jesus mostra para eles que a moeda sempre existe dois lados. Existe o lado do sucesso. Existe o lado em que tudo está dando certo. Existe o lado que as portas estão sendo abertas. Existe o lado que os milagres estão acontecendo. Existe o lado que estamos felizes, estamos sorrindo. Mas existe o lado também da tristeza, existe o lado do sofrimento, existe o lado da tribulação. A vida com Deus não é uma vida apenas de degraus em degraus. A vida com Deus também existe degraus que não conseguimos subir. A vida com Deus também existem degraus que nós tropicamos e caímos e voltamos alguns degraus para trás. A vida com Deus também acontece deslizes. E os discípulos às vezes poderiam estar pensando que a vida com Jesus era uma vida de sucesso. Era uma vida de sempre ver as coisas sobrenaturais acontecer de forma visível, de forma palpável. Mas na verdade Jesus também começa a admoestar, a alertar os discípulos que a vida com Deus também existem sofrimentos. Uma vez eu ouvi uma frase dizendo assim que não é porque tudo está dando certo que Deus está neste negócio. Não. Não é porque que as portas estão se abrindo, é porque Deus está neste negócio. Não é porque que tudo está às mil maravilhas, porque Deus está neste negócio. Não. Às vezes também no sofrimento, Deus também está operando em nosso favor. Porque o sofrimento na nossa vida serve para que possamos nos tornar mais fortes. Toda vez que você olha para uma cicatriz, você lembra do tombo que você tomou, que provocou essa cicatriz. As cicatrizes da caminhada com Deus só servem para que possamos olhar para ela e dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me dado força. Mas os discípulos se entristeceram, foram tomados de grande tristeza. Então Jesus promete um consolo. E esse consolo só poderia vir através do Espírito Santo. Não era de homem, não era de mulher, não era de um amigo, não era de um colega, não era de alguém que você pudesse ouvir ser consolado, não. Esse consolo só poderia vir de um. E esse alguém era o Espírito Santo de Deus. Então Jesus disse: se eu não for, o Consolador não poderá vir.
porque somente o Consolador nos traria consolo pelos momentos tristes e de tribulações que passamos por causa do nome de Jesus. E eu repito novamente para que você entenda. Não é tristeza porque alguém te abandonou, não é tristeza porque você não conseguiu alcançar um objetivo, não é tristeza porque você recebeu uma resposta de alguém que você não queria, não é uma tristeza porque você perdeu um ente querido, não. Essa tristeza é por causa do sofrimento, por amor ao nome de Jesus. Então Jesus promete um consolo através do Espírito Santo. E lá no versículo 19, Jesus diz assim que os discípulos estavam questionando entre si, porque Jesus disse que ia embora, era necessário que ele fosse para o Pai. E depois de pouco tempo ele voltasse novamente para trazer alegria aos seus discípulos. E Jesus ele promete que ele iria, mas que ele iria voltar. E que quando Jesus voltasse, a alegria dos discípulos seria completa. Então no versículo 20 que acabamos de ler, Jesus ele antevê novamente dizendo: na verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Jesus estava antevendo que no momento em que estivermos chorando, tristes, por causa dos acontecimentos, por causa do sofrimento do mundo, por causa das almas sendo perdidas, por causa dessa natureza caída do mundo, por causa das catástrofes e por causa da perseguição, por causa do nome de Jesus. Enquanto nós estivermos tristes, a Bíblia diz que o mundo se alegrará. O mundo estará em deleite, o mundo estará introduzido em prazeres passageiros. O mundo estaria desfrutando de uma alegria superficial, carnal. O mundo estaria cego espiritualmente e pensaria que os momentos que eles estavam desfrutando era de uma verdadeira alegria. E neste momento nós estaríamos tristes, porque sabemos de que a alegria que o mundo proporciona é uma alegria transitória, é uma alegria passageira. É um prazer momentâneo, é um prazer que ele só tem um resultado: a morte eterna. Então Jesus começa a dizer, só que no versículo, na última frase do versículo 20, Jesus diz assim: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Porque no momento em que Jesus retornar para buscar os seus discípulos, o seu povo, a sua igreja, nós vamos desfrutar de uma alegria eterna. Nós vamos desfrutar de uma alegria que no versículo 22 diz assim: agora, portanto, ou seja, na terra, no momento em que estáis no mundo, vós tendes tristeza, mas eu vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria nenhum homem tirará. Jesus ele tem essa promessa para todo aquele que nele crê, que a alegria que ele pode nos fornecer, nenhum ser humano pode tirar. E essa alegria só será completa um dia, e naquele dia, diz o Senhor, a vossa alegria será completa. E no versículo 23 diz assim, Jesus diz assim: naquele dia vocês não vão me perguntar nada, porque não vai haver tempo de questionamento, não vai haver tempo, nós não vamos ter tempo para questionar as coisas de Deus. Naquele tempo estaremos tão satisfeitos em Deus, que nenhum questionamento vai brotar no nosso coração. Porque as antigas coisas já passaram, as velhas coisas já passaram, e tudo agora se fez novo. Então Jesus diz assim: mas virá a hora em que a alegria, a vossa alegria será completa. E no versículo de número 33, finalizando, Jesus diz assim: no mundo tereis tribulações ou aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra tribulação ou aflições é a mesma palavra grega usada para quando as uvas eram pisoteadas, para que o vinho fosse extraído. E a mesma palavra usada quando as azeitonas eram prensadas na prensa, para que o azeite fosse extraído. Eu quero deixar essa última palavra com você neste vídeo.
Quanto mais prensado, mais vinho, e o vinho na Bíblia é simbolismo de alegria. Quanto mais prensados formos por causa do nome de Jesus, mais alegria brotará dentro de nós. Mais a gente vai ter certeza de que a nossa alegria está próxima para chegar. Uma alegria eterna, uma alegria que não é transitória. E quanto mais nós formos prensados, mais azeite, mais fruto, mais presença do Espírito Santo, mais consolo irá brotar de dentro de nós. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.